Olá! Boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando nesta noite linda, que nós temos duas convidadas muito especiais. Nossa terça esquerda de hoje acaba de começar e eu quero primeiro, antes de tudo, agradecer muito a vocês que nos acompanham agora ao vivo, mas também aqueles que vão nos acompanhar e ver, nos assistir logo mais em outros dias. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que estão aí conosco. Também agradecer muito a Jéssica, a Júlia, pessoas, duas gigantes, né? Na nossa história também, na história de luta dessa cidade, na história de luta do nosso movimento. E agradecer também ao Curim. Para quem não sabe, o Terça Esquerda é esse encontro que acontecia, né, no bar, lá no Bar do Curim, aqui em Venda Nova, onde a gente se reunia toda semana para discutir política, discutir a nossa vida, a nossa história também. E dessa vez, com a pandemia, nós resolvemos fazer isso online, para não perdermos a caminhada, para mantermos uns aos outros muito juntos nesse momento em que atravessamos. Então, para quem quiser, lembrando que o Curim está aberto, é possível fazer pedidos lá, pede a sua cerveja, o seu petisco, o número é 2528-1313, e a gente consegue, então, fazer uma noite gostosa, como a gente merece. Dizer também que o Terça Esquerda é um convite aberto para que a gente possa discutir com vivacidade, com alegria e com a força que a política honesta merece. A política que nós fazemos com as nossas vidas, com os nossos corpos, com as nossas corpas e com aquilo que nós trazemos de bom e de belo, de potente, de revolucionário. E a revolução tem lá um espaço onde a liberdade acha lugar e a Terça Esquerda quer sempre pensar por aí. Então, é com você, Marco. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Marco Gatti, também faço parte desse coletivo, que é a Terça Esquerda, né? E hoje a gente está fazendo esse debate especificamente, né, sobre resistência e visibilidade LGBT, celebrando também a data do Dia da Visibilidade LGBT, que é o dia 28 de junho, né? Que em 69 aconteceu uma rebelião muito importante no Stonewall, que é um bar que tem nos Estados Unidos, né, que inclusive existe até hoje, que várias pessoas que frequentavam lá sofreram violência policial, então elas se rebelavam, assim, muitos gays, muitas travestis, muitas pessoas marginalizadas que frequentavam aquele lugar, que era um dos únicos lugares que elas tinham de convivência, né, de conseguir socializar com outras pessoas, então sofreram essa violência que teve essa reação aí de um momento muito importante de organização e de mostrar para a gente que é possível também a gente se organizar e é possível também a gente mudar as coisas. Então, queria agradecer de novo aí a Jéssica e a Júlia. Então, vamos começar com as falas. Hoje a gente vai fazer o seguinte, nós estamos com um tempinho meio apertado, então nós vamos fazer as duas, vamos fazer uma fala. A gente vai, quem mandar pergunta aí, já manda a pergunta para a gente nos comentários, que a gente vai fazer um condensado e fazer um bloco de pergunta para as duas. Então, elas vão responder e aí já finalizando, para a gente terminar nossa live, então todo mundo já pode ir mandando. Então, apresentar a Jéssica Marroques, é militante, pesquisadora da UFMG sobre cultura, sexualidade e interseccionalidade, palavra difícil, né? E a Júlia Santos, travesti, negra, remanescente de lutas e sobrevivente. Agradecer de novo, é um prazer enorme receber vocês duas aqui hoje. Com certeza vai ser um debate muito rico, muita coisa vai contribuir para a gente, para a nossa prática no dia a dia e para a gente conseguir cada vez nosso coletivo avançar mais e a esquerda cada vez conseguir avançar mais nesses debates que às vezes ficam tão minimizados, né? Então, que a gente faça mais esses debates também fora dessas datas, fora desses meses e consiga avançar muito. Então, é isso. Vou começar com a Júlia, então. Pois é, boa tarde, bom dia, boa noite, né? A todas, a todos e a todos que
está aí acompanhando. Quero agradecer o convite, né, do Terça Esquerda, falar da importância que é ocupar esse espaço, estar construindo, pensando, confabulando outras possibilidades de existências, principalmente nesse campo da política, né, que é o espaço onde muito tempo a gente não disputou ou não nos davam brecha, não nos davam espaços para disputar, mas que a duras penas, com muita luta, muita revolta, a gente segue ocupando cada vez mais esses espaços e é muito importante essas discussões e meu coração fica muito feliz de saber que esse movimento acontecia aqui na Zona Norte da capital mineira, porque muitas das vezes essas discussões só permeiam o hipercentro, ou somente esses espaços acadêmicos, os espaços com algum vínculo institucional, e quando isso vai para um boteco na Zona Norte, é muito maravilhoso, assim, é exatamente isso, e é isso que essa galera não dá conta, né? Que a gente sabe discutir política no boteco, às margens, então, assim, é muito importante, e espero muito em breve, quando passar essa maré, a gente possa sentar no boteco aí, na Zona Norte, e confabular outras possibilidades de existência. Pois bem, a fala inicial, né, nos arremete a uma lembrança de Stonewall, e é importante a gente demarcar quem são essas figuras, é importante a gente dizer desse movimento que foi embrionário para que várias dessas nossas vozes e várias das nossas lutas chegassem onde nós estamos hoje. Ocupando esses mínimos espaços. É importante dizer do apagamento que existiu na história dessas figuras, né, de Marsha P. Johnson e Silvia Herrera, duas travestis, e a gente faz uma leitura hoje dessas corpos enquanto corpos trans, mas que eu prefiro dizer que são corpos dissidentes de gênero, porque naquele momento lá não tinha todo esse discurso, essa categorização, então é importante a gente pontuar isso, eram corpos dissidentes, ali uma corpa negra da marcha, que foi abatida pelo sistema, foi colocada enquanto suicidada, mas que há indícios de que realmente houve ali um movimento de apagamento no sentido da violência física mesmo, do assassinato, enfim. A gente não pode afirmar com precisão, mas tem indícios dessa história. E é importante resgatar, quem tiver curiosidade, tem esse vídeo no YouTube, vai lá dar uma acessada. O último discurso da Silvia, numa das marchas que na época chamava-se Marcha Gay, né? Onde ela bota ali a cara à tapa e ela questiona a esse movimento higienista gay que ainda está aí posto e que ainda é detentor do discurso, detentor de várias bandeiras. Ela pergunta, né? É verdade mesmo que vocês não vão me ouvir, né? Vocês não vão me calar, eu perdi minha vida para que aconteça esse movimento e vocês não vão me ouvir. Então, é mais ou menos nesse sentido que ela faz essa fala, e é muito triste a gente perceber que até hoje ainda existe esse apagamento, até hoje existe esse apagamento das identidades dentro do movimento. Tentou-se mudar as siglas, né, que lá atrás era gay, depois foi GLS, e que hoje é LGBT, passando talvez a sigla L para frente para dar uma visibilidade, mas que na prática não existe essa visibilidade. Por isso que eu falo que enquanto eu tiver vida, eu vou ocupar os espaços sim, eu vou botar a minha corpo disputando essas narrativas, porque é muito importante e principalmente eu não posso negar a luta das que me antecederam. Eu não posso dizer que Marcha foi abatida em vão, eu não posso dizer que Maura Preta foi abatida em vão, eu não posso dizer que várias das minhas e dos meus
são abatidos em vão. Então, enquanto eu tiver a oportunidade, eu aceito os convites, aceito estar pautando as nossas questões, porque a representatividade ela só se dá realmente e legítima com as nossas corpas ocupando esses espaços. Muitas das vezes as pessoas estão num discurso do lugar de fala e me incomoda muito, porque o lugar de fala tem se tornado um lugar de conforto. As pessoas hoje não querem falar sobre as questões, as pessoas não querem dizer das questões todas LGBTs, escondidas nesse discurso que não é o lugar de fala. E eu venho reafirmando de um tempo para cá que todas nós temos que falar sobre todos os assuntos. Nós não podemos falar por pessoas. Nós não podemos apagar mais uma vez essas vivências e falar por esses indivíduos, enfim, mas que cabe à cisgeneridade falar sobre transexualidade. Cabe à branquitude discutir racismo, cabe ao homem pautar machismo, porque esses problemas são dessas pessoas, não são nossos problemas. O problema da transfobia é do transfóbico, não é meu problema, eu não carrego para mim esse problema. O problema do racista é ele, não sou eu. Eu não tenho problema com a minha raça. Quem tem problema com a minha raça é o racista, então é ele que vai tratar desses seus problemas. E dizer da importância de estar nesses espaços e dizer acerca da representatividade, principalmente nesses espaços que são espaços tidos enquanto espaços de poder, é muito importante. Quanto mais a gente conseguir nos ver nesses lugares, é extremamente importante, porque muitas das vezes as pessoas perguntam assim, a luta ela tem que ser homogênea, a luta tem que ser num todo, a esquerda tem que se aglutinar, mas a esquerda e outros campos não pode invisibilizar essas lutas. E hoje nós já damos conta de trazer as nossas pautas, nós enquanto travestis, nós enquanto negras, enquanto mulheres, enquanto corpos dissidentes, já damos conta de ocupar esses espaços e trazer as nossas pautas, trazer as nossas lutas, vocalizar as nossas e os nossos. Então é de extrema importância ocuparmos esses espaços, porque só assim, ocupando, que a gente vai tornar natural a nossa estada nesses lugares, e com essa naturalização dos nossos corpos nesses espaços, com certeza as nossas pautas serão colocadas e com certeza as violências serão minimizadas. Então é muito importante, principalmente nesse cenário político que a gente está vivendo, a gente colocar pessoas ali ou fomentar que pessoas que são os nossos pares de fato estejam nesses lugares, para que as nossas pautas e as nossas corpos estejam de fato pertencendo a esses lugares, né? Hoje nós vivemos num cenário de pandemia com futuras eleições incertas, mas que nós bem sabemos que essa direita, essas pessoas que já estão nesses espaços de poder vão lutar duramente para que aconteçam sim as eleições, e nós sabemos que não será uma disputa igualitária mais uma vez, principalmente nesse cenário de pandemia. Nós bem sabemos que quem dá conta de vocalizar não somos nós, pessoas marginais, são essas pessoas que já estão nesses espaços de poder, que têm grana, que têm como disputar essas narrativas no corpo a corpo, quando talvez acabar esse cenário ou passar ou minimizar esse cenário de pandemia, nós sabemos quem são essas pessoas que têm pernas e braços para disputar essas eleições, mas que esse lugar aqui do virtual, que é a ferramenta que nós temos hoje, é de extrema importância para que a gente construa um outro norte, uma outra possibilidade, porque hoje nós sabemos que é a única ferramenta e que quando passar o minimizar essa pandemia, a gente não vai ter grana, não vai ter pernas e braços para disputar. Então é muito importante, e eu tenho feito uma movimentação de que, de fato, se pessoas dissidentes, se pessoas cisgêneras são solidárias e entendem a necessidade e a importância dessa representatividade em todas as esferas,
se elas veem, se elas sabem, se elas se dão conta dessa importância, então que elas fomentem a estada dessas pessoas nessas disputas políticas. Se homens entendem essa necessidade da alternância do poder, de colocar mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras disputando esses espaços, então que fomentem, né? Falando talvez num lugar aqui meio regionalista, né? Belo Horizonte, Minas Gerais, que a gente se entende bem aqui no Arreda, né? É isso, arreda do seu espaço de privilégio, arreda do seu lugar de acesso e fomente, permita que pessoas marginais, num todo, né, dentro desse escopo, dessa marginalidade, alterne poder. Porque a gente, de fato, a gente tem que buscar uma alternância de poder para talvez construir uma outra possibilidade de uma política, uma outra possibilidade de existência, pautando principalmente na luta pela vida. Porque a nossa luta é pela vida. Né? Quando, por exemplo, vários movimentos estão disputando outras narrativas, nós, o movimento trans, ainda estamos pautando banheiro. Né? Então, assim, é inadmissível que a gente ainda se vê presas nesse espaço, nessa disputa, por banheiros, por nome social. Não, nós já damos conta de pautar todas as questões, nós queremos disputar todos os espaços, entendendo que, uma vez que nós avançamos, e nós avancemos nessas disputas, ninguém sai prejudicado, né? A cisgeneridade não se prejudica com isso, a branquitude não vai se ver prejudicada com esses nossos avanços, porque nós que estamos aí na base da base das exclusões de uma pirâmide, de uma suposta pirâmide, uma vez que a gente avança, o topo vai junto, né? Então, assim, é ilusão as pessoas ficar com esse discurso das pautas identitárias, que elas só representam um recorte específico, é ilusão. Por trás disso tudo, a verdade é que é um discurso que essas pessoas não querem perder os seus lugares de privilégio, as pessoas não querem perder os seus lugares de acesso. Só que a gente está aí, a gente está disputando essas tecnologias, as narrativas e os espaços, e a gente vai cada vez mais ocupar. Inevitavelmente, a gente não vai voltar mais para a marginalidade. Então, é nesse sentido que eu trago essas questões, dessas necessidades, com essas nossas delicadezas, que é o apagamento, que é a resistência, ainda que nós entendemos que o movimento LGBT ele ainda é muito pautado, né, na sigla ali do GGG, né, mas cada vez mais pessoas, homens gays, têm cada vez mais entendido dessa necessidade de também alternarmos essa visibilidade, alternarmos também esse lugar supostamente de poder à frente de ONGs e de outros espaços. Enfim, gente, eu falo demais, se vocês não me dão uma pausa, eu vou indo, e Jéssica também tem que falar. No UAU, eu tô assim, olha, eu já tinha dito que era uma gigante, né, gente? E, Júlia, obrigado demais, viu? Por mais do que pela fala, assim, por sua vida e trajetória, né? Nós que tivemos, seja no carnaval, seja nas lutas, seja nessa história linda que você tem tecido junto com tanta gente e nos fazendo sempre recordar, assim, que quem veio antes de nós foram muitas pessoas, e lá na origem de Stonewall estava uma travesti negra, soropositiva também, é importante dizer, né? Que bom, obrigado mesmo. Assim. Então, vamos passar para a Jéssica e a gente volta para as perguntas. Quem tiver pergunta, coloque aí no nosso bate-papo, no nosso chat, que a gente faz para elas duas, tá bom? Jéssica, a palavra é sua. Beleza. Júlia falou que ia passar a bola, né? Mas se tivesse mais tempo, até falava mais também, não tinha problema nenhum, a gente escutava, ia ser ótimo. Então, eu tenho participado de alguns espaços desses online, né? Mas é sempre um desafio muito grande, porque eu acho que quando é no tete-a-tete, a gente consegue olhar para as pessoas, né? Consegue ver quem está escutando a gente. E aí eu fico meio assim, quando é só a tela, a gente perde a dimensão de quem está participando junto, né? E aí eu separei, né? Estava pensando, o que eu vou trazer, etc. E eu pensei em dois momentos. Porque eu tenho visto, não sei o que vocês têm percebido assim, mas muitas pessoas que têm assumido dentro de
casa nesse momento de pandemia, assim, né, que tem contado para o pai, tem contado para a mãe, etc. Então, eu fiquei pensando assim, já que vai ser um público diverso, né, eu pensei em dividir a minha fala em 2 momentos. Um falando um pouco da minha história, da minha trajetória, e o segundo de uma forma mais ampla, fazendo essas 2 conexões, assim, né. Eu até divulguei o link para algumas pessoas que estavam passando por esse processo agora, de sair do armário, né, de comunicar para os pais e com as mães, então eu vou fazer mais ou menos nesse sentido. Meu nome é Jéssica, né, o Gato já me apresentou, eu sou de Contagem, na verdade, mas transito aí pela região de BH, né, os centros, etc. E queria falar um pouco, eu nunca fiz isso, mas eu acho que talvez agora seja um momento necessário, assim, pelo que eu tenho percebido de algumas pessoas, de falar um pouco do meu processo individual de sexualidade, para depois fazer um apanhado mais macro, assim, né? O meu processo de sexualidade, ele vem muito de uma relação de que, no início, quando criancinha, eu sempre vi as pessoas falando isso dessa palavra sapatão, né? Sapatão, sapatão, xingando as pessoas, e eu ficava assim, gente, o que é isso? O que é isso, esse sapatão, né? Que palavra é essa? Um sapato grande que as pessoas usam, não entendendo muito bem. E aí fui crescendo, lá pelos 6 anos, né? Meu primeiro beijo foi com uma menina, depois beijei os meninos também, ficava nessa coisa. E aí fui amadurecendo essa ideia de que não, eu gostava de me relacionar com mulheres, né? Gostava de beijar mulheres, porque foi muito recente, assim. E com 14 anos de idade, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, sou gay. E aí, para minha mãe, foi um choque, né? Como que eu acho para muitas pessoas que contam, assim, é um choque e tudo mais. Só que ainda numa relação, assim, sou gay, né? Mas estranho, sou gay, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, nesse processo de experienciar a sexualidade, né, e da descoberta, passei por um processo muito grande também de entender que não, se mulher era quem vestia saia, eu não vestia saia, então não queria ser aquilo. Eu gostava de boné, então se mulher não podia usar boné, eu não queria ser aquilo. E aí, durante um grande processo, assim, eu comecei a me identificar como uma área de transição, assim, né? Que naquela época, para mim, eu me considerava como um homem trans, né? Então, foi um processo, assim, de entender o que é isso, o que está acontecendo, ainda muito jovem, né? Muito jovem, assim, uns 14, 15 anos de idade. Depois de um tempo, comecei a entender, não, mas também tem mulheres que usam calça, também tem mulheres um outro jeito de se ser mulher também, né? Dentro desse processo, fiquei ali, não, mas falam que tem que ficar com mulher, tem que ficar com homem, então tem que ficar com os dois, e como que é isso, como que é essa relação de muita confusão. E depois de um tempo, né, eu acho que é isso da maturidade também, de entender o que eu era, como que era essa relação da sexualidade se dava, e de descobrir uma palavra que até então, para mim, era desconhecida, que era a palavra lésbica, né? Talvez hoje em dia, né, isso foi ali nos anos 2000, alguma coisa, mas talvez hoje seja mais fácil, né, desse acesso à internet, etc. Mas era uma relação de não conseguir entender muito bem e de entender, né, que nesse processo, isso já tem mais de 10 anos, né, já tem mais de 10 anos que eu me identifico como lésbica, etc., mas uma relação, assim, de que a sexualidade e a nossa relação com o nosso corpo, ela vem muito de uma descoberta e que uma descoberta constante, né, e que tudo bem se um momento a gente achar que é uma coisa, em outro momento haver ali alguma relação de mudança, isso principalmente para as pessoas agora, né, as pessoas mais jovens, assim, adolescentes e tudo mais, esse processo de descoberta é muito importante para que a gente entenda o que está acontecendo com a gente, né, e a partir disso que haja uma afirmação de uma identidade, quando a gente se sentir seguro também de fazer esse movimento. E aí queria trazer esse ponto também como um link dessas relações de que a Júlia até falou dessa palavra, né, do lugar de fala, mas tem pessoas também que falam de aprendizagem situada, conhecimento situado, e eu acho que é muito importante também trazer à tona, essa coisa que a Júlia também comentou antes, dessas relações de poder que tem na sociedade, né, que são várias estruturas que elas estão aí pipocando o tempo inteiro, e que é importante que a gente conheça essas relações dessas estruturas para ver a partir de que momento a gente não está reproduzindo elas, né? Até a partir de que momento todas essas estruturas também elas não estão impedindo a gente de ser quem a gente é, né? Que é uma relação muito constante assim também.
e de fazer um apanhado histórico, assim, também, né, da inserção dessas identidades, mas dessas múltiplas identidades que nós somos também o tempo inteiro, né. E aí, nessas relações também de que, dentro dessas estruturas de poder, diversas vezes, a gente é proibido, né, proibido de se identificar, ou proibido de ir à rua, ou proibido, inclusive, a nossa uma atitude, né, porque eu acho que todas as pessoas têm umas têm mais que outras, umas estão em lugares que outras não estão, e nessa relação de poder também, eu acho que é interessante fazer esse histórico, né, do apanhado das lutas, por uma relação do Brasil também, né, até que ponto a gente está hoje, que a gente consegue estar em alguns espaços que as pessoas que antecederam da gente não conseguiam estar, né. Essa relação de pensar a historicidade, eu quis trazer um pouco da minha história, porque é de onde eu parto também para poder ver aquilo que está ao meu entorno, né? Todas as pessoas partem de algum lugar, assim. E essa história de ver que hoje só é possível várias coisas, né? Só é possível que a gente consiga casar, que a gente vá para a rua com o nosso bandeirão e etc, e jogue lá, que é muito lindo, é muito diverso, porque outras pessoas já antecederam essa luta pela gente, né? A gente está aqui falando do dia 28 de junho, dia do orgulho LGBT, que veio do Stonewall, mas também acho que é importante trazer uma parte da luta histórica brasileira, assim, né? De pensar que até os anos 80, os anos 90, as pessoas que eram, de certa forma, ali, né, que a sociedade não queria, a escória da sociedade, sejam elas negros e negras, sejam mulheres lésbicas, mulheres de diversos tipos, né, mulheres trans, mulheres travestis, pessoas que não tinham uma relação que se espera da identidade de gênero, né, do sistema patriarcal, do sistema binário, etc., sejam mulheres que engravidavam muito cedo, seja por relação de estupro, e principalmente as pessoas pobres, eram jogadas dentro desses grandes manicômios, né. Até a década de 80, existe até algumas pesquisas que vão trazer essa relação da luta antimanicomial. Cerca de 60 mil pessoas morreram nesses lugares que eram considerados campos de concentração também, né? Então, eu acho que é importante a gente ver essa relação internacional, mas também é importante a gente ver que no Brasil, a luta da expressão da liberdade, da gente conseguir estar na rua e etc., é muito recente. Assim como no mundo todo, mas no Brasil também é muito recente, né? E quando eu falo recente, assim, pensar que da década de 80 até hoje, pode parecer muita coisa, mas para o período histórico é muito novo, né? E aí, nessa relação de pensar essas lutas mais amplas, acho que é sempre importante contextualizar. No Stonewall, ali na década de 60, nos Estados Unidos, tinham diversas leis, como em outros países, que, um exemplo, né? Mulheres eram proibidas de usar calça. Então, a calça era um poder da masculinidade que a mulher que usasse, meu Deus do céu, né? Que encrenca que ela arrumava. Se uma mulher usar calça naquela época já era transgressão, já era uma violência à masculinidade, etc., essas relações de poder, quem dirá alguém que decidisse, né, dessa relação de uma identidade binária ou que expressasse uma sexualidade que não é heteronormatividade? E aí eu acho que a luta de Stonewall, ela é um boom para uma explosão, assim, né, de vários países que até hoje, inclusive, você se relacionar com uma pessoa, né, que não seja pessoa do sexo oposto, ou aquilo que se espera da heteronormatividade, etc., é crime. Ainda hoje nós temos países no mundo que isso é uma realidade, né, mas de trazer que foi de extrema importância o Stonewall, porque foi um aglutinador, foi um boom, assim, que explodiu para o mundo inteiro, para que hoje a gente tivesse essas lutas, né, e a presença. E eu acho muito bonito, porque logo na década de 70, depois do Stonewall, a gente tem o primeiro ato, né, que é o que a galera considera como primeira parada do orgulho LGBT, atualizando já para o LGBT+, etc., que foi o primeiro grupo que chamava grupo de liberdade, né, grupo de libertação gay, na verdade. E aí eu acho muito interessante pensar nessas relações históricas, das palavras também, que durante quais eram as palavras, né, quais eram as bandeiras que o movimento, e que, é claro, né, entendendo também que cada letrinha tem as suas especificidades, naquele momento era gay, né, entendendo também que a maioria dos homens eram quem estavam nas ruas, quem estavam nesses espaços públicos, etc. Então, há um recorte de uma relação de poder aí também, mas essa relação da libertação do orgulho, né, só é possível se ter orgulho porque se há liberdade de expressar alguma coisa.
Eu acho que aí na década de 78 também é quando surge o primeiro bandeira LGBT, num ato de rua também, em São Francisco, nos Estados Unidos, e aí a bandeira LGBT, né, também cada cor dela tem um significado, que era o que as pessoas naquele momento estavam pedindo como reivindicação, né, paz, saúde, liberdade, a expressão da sexualidade, etc. E aí nós vamos ter várias bandeiras dentro dos movimentos, né? Talvez a Júlia possa trazer um pouco também, então, não sei o que ela vai fazer no próximo bloco, né? Mas a bandeira lésbica, de visibilidade lésbica também, essa relação do que são esses campos, né? Como eu estava dizendo antes, desse holocausto brasileiro, dos campos de concentração, que eram esses manicômios, etc., que eram lugares de tortura, né? Lugares de eletrochoque, lugares que as pessoas que iam para lá eram como abatedouro. Era para poder com essa relação de que eram mandadas já porque a sociedade não queria, né? Durante o Holocausto, na Alemanha, haviam também identificações que as pessoas tinham no braço, né? Para poder identificar o porquê você tinha sido mandado para lá. E a bandeira lésbica, ela tem um triângulo invertido para baixo, porque ela traz as mulheres que eram consideradas mulheres transgressoras na época, como mulheres lésbicas, ou mulheres ligadas ao movimento feminista, ou mulheres que tinham alguma relação de transgressão na época, poderia até ser uma mulher que engravidou e quis ter um filho sozinha. Isso, na época, era um ato de transgressão muito grande, né? E eu acho importante sempre trazer esses elementos dessa relação histórica para a gente ver que, como no passado, a gente chegou até hoje, e pensar como que hoje, né, a gente também traz essas contribuições para o futuro. E aí, quando eu falo dessa relação do movimento ser muito novo também, porque a relação antes era o homossexualismo, né, esse sufixo ismo ser ligado à patologização, ele só vai cair na década de 90, que é uma coisa muito recente também. A primeira parada de orgulho LGBT que a gente tem no Brasil, que foi a parada de São Paulo, ela vem só em 97, né, no ano de 97. Depois de um tempo, né, em 2013, a gente vai ter a permissão do casamento homoafetivo, em 2019 só que essa relação da transexualidade, ela deixa de ser considerada uma patologização também, para virar que é uma expressão de uma identidade. Então, eu acho que essas relações, assim, elas são muito importantes para a gente ver que todo mundo a nossa história hoje parte de um lugar muito anterior, e que também nós fazemos história o tempo inteiro, né? Essa mesa agora, as nossas existências, os lugares que a gente se propõe a estar, porque às vezes não é fácil, tem alguns lugares também, né? Isso tudo são ações também que a gente faz, porque não quer dizer que a história terminou. Acho que a relação que Júlia trouxe também é muito de que a história não terminou, né? Ela está só no início, assim, está muito no inicinho ainda tem muita coisa para avançar, ainda tem muita coisa para fazer. E aí eu acho que eu também já falei um pouco demais, já vou parar por aí, mas era mais ou menos isso, assim, né, que eu queria trazer para essa primeira parte. Então, Jéssica, muito obrigado também. Eu acho que o microfone da Júlia tá desligado, ela está falando alguma coisa. Brenão. Rolou. Oi? Liberou-me? Não vamos silenciar a trava, não. Só puxando um gancho no que Jéssica trouxe, e por questão de horário também, gente, porque eu tenho uma outra live já. É uma loucura, porque é nesse momento, né, em julho, que as pessoas acabam se despertando para as questões LGBTs, e ocupar todos os espaços também passa por isso, né? E não vamos trazer as questões LGBT só em julho, né? Vamos trazer ao longo dos outros 11 meses. É extremamente importante. Então, sim, a Jéssica foi falando, eu fui só apontando algumas coisas aqui que eu queria trazer para fazer um link antes da gente trazer as perguntas, rapidinho. Quando a Jéssica fala desse movimento de Stonewall, é importante, talvez, que eu não trouxe na minha fala, que o movimento Stonewall, ele começa, mas que ele já tinha ali outros movimentos que estavam acontecendo, né, no cenário político, no cenário social, que acaba que foi um gatilho também para o movimento LGBT, que foi o movimento feminista e o movimento antirracista, que já estava nas ruas. Então, vem muito junto com isso. Outra coisa, e esse apagamento da história, né, desse movimento feminista, lógico que a gente entendendo um movimento feminista que pensa as mulheridades num todo, né? Não esse movimento feminista higienizado,
da branquitude. Quando a Jéssica no inicinho da fala dela, ela fala a questão do sair do armário, é importante a gente frisar que a gente não tem que sair do armário. Né? Muitas das vezes, essa cisgeneridade, a heterossexualidade compulsória, nos obriga a essa saída do armário, nos cobra essa saída do armário, e eu nunca ouvi caso de ninguém se assumir heterossexual. Né? Então, assim, é muito curioso o quanto isso recai sobre as nossas corpas dissidentes, essa necessidade de sair do armário. Ninguém tem que se assumir nada, porque não é um crime ser LGBT, então a gente não tem que assumir crime enquanto ser ou não. Quando a Jéssica faz a questão do sapatão, que ela teve o primeiro acesso com o termo sapatão, é muito curioso, porque hoje, né, talvez de 90 para cá, ou de 2000 para cá, a gente ressignifica esses xingamentos e diz, né, sou sapatão mesmo, eu sou viado mesmo, se você quer me chamar de traveco, sou travecona, e posso bater de frente com você, e posso alternar aí, e podemos redistribuir as violências. Isso é muito importante a gente pontuar, porque muitas das vezes a gente é vista nesse lugar inferior e muitas das vezes a gente vê esse lugar enquanto lugar confortável, e é extremamente importante que a gente também redistribua as violências, porque ninguém sai gritando heterossexual por aí. Apesar que tem uma galera heterossexual que já está com vergonha de ser hétero, né? E eu acho isso ótimo, porque esse termo, outro dia eu conversando com um amigo, ele falou assim, é isso, eu me relaciono com mulheres, mas eu não gosto muito de me colocar enquanto heterossexual. Eu falei, realmente, hoje em dia está sendo vergonhoso, mas não o termo, mas as práticas todas da heterossexualidade. E aí a gente vai para além das relações sexuais, né, que aí talvez Jéssica, né, fale melhor enquanto pesquisadora e tal, e também talvez seja assunto para uma outra terça esquerda. Quando a Jéssica fala dessa questão da ressignificação da calça, das vestimentas, a gente tem que entender que roupa é de gente, né? Roupa de gente, lógico, a gente não vai tolerar homens fantasiados de mulheres, fantasiados de travestis. Isso já tá careta, já não dá mais, isso só fomenta um discurso de violência. Mas reconhecer essas mulheridades é muito importante, essas possibilidades das mulheridades. Outra que eu venho num discurso muito enquanto pesquisa e enquanto em alguma parte na movimentação LGBT com recorte trans, eu questiono muito essa necessidade da categorização das nossas corpos. Hoje a cisgeneridade, a heterossexualidade tem uma necessidade de nos encaixar em algum lugar, em alguma caixinha, nos categorizar para dizer a respeito, né, das nossas vivências. E isso é importante a gente pontuar que não é o ponto mais importante não é a categorização, né? Dentro da sigla, é lógico que nós vamos aumentar quantas siglas forem necessárias para não invisibilizar as identidades e orientações, mas que essa necessidade da categorização, isso é coisa da heterossexualidade, da cisgeneridade, isso não é nossa. E é importante que isso vai dizer também, dentro de um discurso político, entendendo que hoje nós temos dois poderes que legitimam sobre as nossas corpas, que é a Igreja e o Estado. Né? Hoje a igreja, a religião dita acerca das nossas vivências, das nossas existências, e o Estado, né? E isso é muito triste. Só que contra essa religiosidade, contra a religião, a gente tem várias delicadezas, mas contra o Estado nós temos armas e hoje nós temos suporte para disputar essa não categorização e essa possível liberdade das nossas corpas. Quando a Jéssica fala, que a gente fala muito do Stonewall e muitas das vezes a gente esquece da nossa história, é importante dizer
por exemplo, em Belo Horizonte, a primeira caminhada, a primeira marcha foi uma marcha lésbica, encabeçada por Soraya, né? Uma mulher forte, potente, que ainda está aí, né? E é essa ancestralidade viva. Eu costumo usar muito isso, as nossas ancestrais que ainda estão vivas, que estão aí construindo, né? Em Janari, lá no Rio, em São Paulo, várias outras. Neon Cunha, maravilhosa, que passou pela Operação Tarântula, que era uma operação que higienizava, que varria as pessoas travestis e transexuais das ruas, que ainda está aí, viva, potente, produzindo conhecimento. É esse resgate da nossa memória enquanto Brasil é importante, e linka, por exemplo, com essa sensibilidade seletiva que está acontecendo. Precisou de um crime acontecer lá nos Estados Unidos contra uma corpa negra, para que pessoas aqui se voltassem para essas questões, onde as nossas corpas estão sendo abatidas cotidianamente. Cada vez mais o genocídio da população negra tem aumentado, e só depois desse crime ter acontecido lá nos Estados Unidos que as pessoas aqui no Brasil começam a se atentar para essas questões e começam a colocar em pauta. Precisou de vários outros crimes contra outras corpas trans tomar uma projeção midiática para as pessoas se sensibilizarem em alguma medida. Então, tem uma questão muito problemática hoje, que é essa sensibilidade seletiva, né? E até que ponto que eu me sensibilizo com essas causas e não perco os meus lugares de acessos e privilégios. Quando a Jéssica também fala da importância simbólica que é as nossas corpas, o quão é importante esse simbolismo das nossas bandeiras, dos nossos marcos identitários, o quão é importante esses símbolos todos que permeiam as nossas existências, porque são demarcações de território também, né? Quando a gente bota uma bandeira LGBT, uma bandeira trans, ou um bottom, ou um cartaz, quando a gente se vale de todos esses símbolos, a gente demarcar realmente que, olha, aqui existe uma pessoa que traz outras pautas e que traz outras possibilidades de existência. É isso, eu queria que a gente fosse para as perguntas, eu estou preparada com o horário. A gente pode fazer, então, um bloco de perguntas únicos, aí Júlia começa respondendo, depois Jéssica. E, Júlia, aí quando você precisar de sair, você fica à vontade, viu? Sim, sim. Bom, muita gente interagindo, muita gente mandando pergunta. Aliás, alguém disse assim, me desculpa o comentário, nada a ver, mas seu cabelo tá lindo, Júlia. Menina, é um processo de libertação também, viu? Que bom. Eu vou fazer, então, três perguntas, da Gisele Maia. Como o movimento LGBT pode contribuir na luta contra o neofascismo? Segunda pergunta, qual a importância das paradas no Brasil? E a terceira pergunta, o que Stonewall nos ensina para a luta atual? Um comunicado também a todos nós, no Netflix tem disponível o documentário da marcha, chama Vida e Morte, de Marsha P. Johnson, e lá vocês podem ver a história da marcha. É um documentário lindíssimo, vale a pena ver. Então, essas três perguntas, se o Marco tiver mais alguma, a gente completa a rodada. Não, anotei foi essas também aqui, que eu vi aqui. Então, recapitulando, como o movimento LGBT pode contribuir na luta contra o neofascismo, qual a importância das paradas no Brasil e o que o Stonewall nos ensina para a luta atual. São essas três. Acho que já dá pano para manga, né, na verdade, essas três perguntas. Primeiro, assim, grata, né, pelo elogio de cabelo, está sendo um processo de libertação, porque até isso, né, a cisgeneridade e a branquitude nos rouba, né, essa possibilidade. Não é uma ditadura, tá, gente, do crespo. Eu não sou desse rolê de que, preta tem que ter o cabelo crespo. Não mesmo. Até antes desse, eu tava com liso e felizona, com uma lace. Adoro peruca. Eu acho prática e maravilhosa. E a possibilidade de a gente mudar a cara. E também, talvez fique para um outro momento, também esse discurso sobre essa legitimação das nossas corpas, né? Há 2 anos atrás eu fiquei careca, né? Raspei os cabelos, porque eu entrei numa pira de pesquisar e eu entendi que o cabelo era o primeiro marco identitário de uma travesti, de uma mulher trans, né?
e que, ao contrário dos homens trans, a primeira afirmação era retirar os cabelos. E quando eu retiro o cabelo é para, tipo, experimentar esse outro lugar, assim. Enfim, falamos disso depois também. Essa luta contra esse avanço do neofascismo, né, enquanto nós LGBTs. A gente tem que entender que hoje, na atualidade, né, nesse cenário político, ou nesse cenário contrapolítico ou despolítico, sei lá como queiram categorizar, que a gente tem um inimigo comum, né, que não vai de encontro só nós, enquanto LGBTs. Né, ele vai de encontro enquanto negras, enquanto mulheres. E interseccionalizar essas lutas é de extrema importância quando a gente identifica esse inimigo em comum, né, que é esse desgoverno, e a gente muitas das vezes pontua somente aí fora Bolsonaro, e a gente está aqui com um governador que está cada vez mais castrando os nossos direitos, cada vez mais retirando os poucos avanços que nós conquistamos, e a gente ainda está nesse rolê só de fora Bolsonaro. Eu acredito que Bolsonaro vai passar, chega uma hora que ele vai passar, não vai dar conta, mas o que me preocupa são os fãs, né? Os que idolatram Bolsonaro, os seguidores, porque esses saíram do armário, esses já deram e botaram suas caras, já estão aí e não vão voltar atrás. Eu costumo dizer que o racista, ele gosta de ser racista. O LGBTfóbico, ele gosta de ser LGBTfóbico. Ele não vai mudar, ele não vai se sensibilizar. Cabe a nós, cada vez mais, ocuparmos essas disputas, esses espaços, para que, minimamente, a gente tenha as nossas questões ali colocadas, como eu já disse anteriormente. Identificar esse inimigo em comum é extremamente importante, porque a direita, essas pessoas que estão aí no poder, né, o macho, cis, branco, eles se juntam quando é para vir contra a gente. Eles se tornam assim coesos da noite para o dia para se voltar contra nós, pessoas dissidentes, pessoas marginais. Então, esse poder que nós, enquanto esquerda, ou contra... eu prefiro ampliar esse termo da esquerda, né? Nós, enquanto pessoas que lutam contra esse retrocesso, ainda não temos essa sacada de nos juntar, de unir para se voltar contra esse principal opressor, esse principal inimigo. Eu acredito que é isso. Pessoas LGBTs entender da importância de interseccionalizar a luta com as mulheres, de interseccionalizar as lutas com pessoas negras, porque a marginalidade se juntar para de fato criar forças para ir contra o sistema, né? Então é muito importante que a gente, por mais que a gente tenha diferenças, que a gente deixe essas diferenças e que a gente se junte pelo nosso comum, que é essa luta pela vida, essa luta pela existência, essa luta pela sobrevivência, porque já não dá mais para a gente seguir sobrevivendo, né? A gente quer viver, a gente quer ter esses acessos que a heterossexualidade tem, esses acessos que a cisgeneridade tem, que a branquitude tem. Nós também queremos essa fatia, nós também queremos gozar né, dessa existência, porque historicamente nós nunca experimentamos os lugares de privilégio, nós nunca estivemos nesses lugares. Então, por isso que eu falo da importância, parafraseando a Érica Malunguino, né, deputada maravilhosa, um beijo se tiver a galera de São Paulo ouvindo, um beijo e gratidão a vocês que fomentaram a estada dessa mulher hoje, que está lá deputada, uma mulher preta, travesti, e ela fala muito isso da alternância de poder. É necessário esse aquilombamento, mas que o aquilombamento real ele só se dá com a nossa alternância de poder. A importância das paradas, eu vejo no sentido de que é um momento onde nós, muitas das vezes, saímos às ruas, juntas, juntos, juntes, e
esse ajuntamento, essa movimentação ali que torna-se quase que um corpo só nas paradas, é importante para a sociedade ver que nós não somos minoria, nós não somos mais essas pessoas à margem. Então, as paradas são extremamente importantes, mas eu digo que se eu pudesse ter o poder de corrigir todas essas nomenclaturas, eu não botaria nem como dia do orgulho ou da visibilidade, eu botaria como dia da revolta, porque é exatamente isso, aconteceu lá atrás, na revolta de Stonewall, que nós fomos para as ruas. Então, para mim, é o dia da revolta LGBT, sabe? Não é o dia visibilidade, porque visibilidade a gente quer todos os dias do ano, assim. Mas esse dia, para mim, é muito marcado como o dia que a gente tem que se rebelar e se revoltar mesmo contra o sistema. A importância de Stonewall, esse resgate histórico é muito importante, porque a todo tempo a heterossexualidade, a branquitude, a cisgeneridade nos rouba o direito à nossa história. A gente perceber que o primeiro movimento que essa direita fascista que hoje está no poder faz é roubar a cultura, é cercear o direito. Quando a gente viu lá aquelas pequenas movimentações castrando as exposições de arte, os museus, as galerias, as produções artísticas, ali foi o estupim que a gente já começava a sentir o cheiro desse avanço, desse apagamento da nossa história, né? Desse lugar da nossa não existência. Então é muito importante a gente resgatar todo momento de onde nós vimos, de onde nós viemos. É muito importante a gente resgatar todo essa nossa trajetória, até mesmo para fomentar a estada de outras pessoas. Se a gente não tivesse essa pouca memória, por exemplo, Jéssica hoje não encontraria um lugar confortável de existência, né? Se eu não tivesse esse contato com as que me antecederam e eu não fosse ali esmiuçada aonde que vem isso tudo, hoje eu não seria quem eu sou, né? Composta de várias pessoas. Hoje eu falo que eu estou Júlia Santos, a única coisa que não muda é o fato de eu ser travesti preta, o resto todo eu estou, né? Hoje eu estou numa movimentação política, hoje eu estou numa movimentação artística, e eu só estou ali porque eu sou construída dessas várias memórias, dessas várias pessoas que me antecederam, dessas várias pessoas que hoje contribuem diretamente para a minha possibilidade de existência. Então, por isso que é muito importante esse resgate de Stonewall. É muito importante a gente dizer a todo tempo, porque isso é dizer, olha, macho, cis, ou até mesmo você, gay cis, ou você, homem, trans, enfim, essa história é nossa, não roube a nossa história, sabe? E eu fico entendendo que é um movimento quase que de mão dupla, né? Porque a gente tem que lutar contra essa heterossexualidade compulsória, a gente tem que lutar contra esse sistema, mas que também, ao mesmo tempo, a gente tem que lutar até próprio do movimento para não acontecer esse apagamento. Então, é muito importante. Quando você fala da dica do Netflix, no Netflix também tem um documentário maravilhoso, que eu não vou me lembrar agora o nome, principalmente porque é em inglês, que traz sobre esse apagamento da história de pessoas trans nas produções do cinema, nas produções culturais. Depois eu posso pesquisar e passar para vocês botam aí na descrição. É muito massa, porque a gente se dá conta de umas atitudes transfóbicas e racistas, misóginas, que a gente não... Ela é tão sutil, né? A cisnorma impõe isso tão sutilmente e naturaliza isso que muitas das vezes a gente cai nessas armadilhas. Por exemplo, aquele Face app que estava aí todo mundo tirando a fotinha e se vendo no outro gênero, aquilo também é uma forma de transfobia, porque aquilo ali é naturalizado nesse lugar da virtualidade, mas na prática, na existência, aquilo ali não é natural. Então, assim, são essas pequenas coisinhas, sabe? Quando eu vi esse documentário, eu me atentei, por exemplo, que eu ria Chama daquele Revelação, filme. o documentário? Oi? Chama Revelação, o documentário? Eu não sei como é em português.
Eu acho que a tradução é revelação. É uma coisa assim. Mas aí eu coloco no chat. Sim, por exemplo, eu fui me dar conta que eu dava risadas daquele filme do Ace Ventura, e quando eu fui ver, aquilo ali é tão violento e tem doses de misoginia, de transfobia tão grande, que eu me senti envergonhada, sabe? Então, é muito importante a gente se atentar a todo momento para essas práticas racistas, misóginas, transfóbicas, LGBTfóbicas, que está aí todo o tempo e que as pessoas naturalizam, né? Por exemplo, é muito natural que eu, enquanto travesti preta, esteja na marginalidade. E quando hoje, por exemplo, eu hoje estou assessora da deputada Andréia de Jesus, quando eu chego para trabalhar na Assembleia Legislativa, a todo momento os olhares são voltados para mim como não é um espaço para você, não é o seu lugar aqui. E isso é muito violento. E são essas pequenas violências diárias que fomentam a violência maior, que é o extermínio e abate, né? É a risadinha, é a piadinha, é a negação do convívio familiar, é a retirada dos direitos. Eu acho que é isso. Gente, eu preciso fugir, mas eu queria ouvir um pouco mais. Mas eu vou assistir depois. Beijo a quem está assistindo, grata pelo convite. Me sigam lá nas redes sociais, bota meu user aqui, gente, pra galera seguir, para que a gente se tenha, para que a gente troque, para além desses espaços virtuais públicos. É muito importante a gente se afetar cada vez mais pelos nossos, porque o afeto ele é revolucionário, o afeto ele é transgressor, e a gente só vai mudar essa estrutura pelo afeto, essa política do afeto. E é muito importante que a gente crie cada vez mais esses espaços seguros dessas trocas afetivas para que a gente avance cada vez mais. Um beijo, se cuidem, não vamos sucumbir não a esse desgoverno, não vamos sucumbir a essa pandemia, vamos nos manter cada vez vivas, vivos e vives, dá uma ligadinha para a galera do seu convívio social para ver se está tudo bem. Isso é muito importante. Muitas das vezes a gente se vê nesse momento enclausurada aí, né, com o nosso direito de ir e vir aí castrado por essa pandemia, mas que a gente vai descobrindo outras possibilidades de trocas afetivas e isso fomenta muito a nossa existência. Jéssica, foi um prazer. Meninas, um beijo, que delícia, gratidão. Vamos junto e a gente se vê pela cidade. Tomara que muito em breve a gente tenha carnaval de novo. Eu falo que quando acabar a pandemia a gente precisa de um carnaval, seja ele em dezembro, outubro, e que a gente faz outro em fevereiro. Porque é isso, a festa revolucionária, carnavalizar as nossas corpas é extremamente importante. E esse movimento fascista que está aí posto não dá conta que a gente tem fé na festa e que a gente festeja, mesmo com eles tentando nos exterminar a todo tempo. Beijo, a gente se vê por aí. Tá, é isso aí. Então, Jéssica, você anotou as perguntas ou quer que repete para você? Anotei sim. Você anotou? Então, bora lá. O João saiu? Saiu. Ele tem outra live agora também. O povo essa agenda tá complicada dessa galera. Tá certo. Então, agora pro finalzinho aqui. Eu acho que essa relação, né, de como que a luta LGBT ela contribui com o neofascismo, eu acho que o primeiro passo também talvez seja pensar também que, além de ser LGBT, né, ou LGBT+, nós somos outras coisas e viemos de outros lugares também, né? Por exemplo, existe uma relação de que LGBT também existem LGBTs negros, periféricos, etc., e que em todo momento também existe um conflito de classe muito, muito presente, até mesmo dentro da população LGBT, né? Uma coisa é ser LGBT rico, outra coisa é ser LGBT pobre, uma coisa é você ser LGBT e morar no centro, outra coisa é você ser
LGBT e morar na periferia, isso tudo traz conflitos do cotidiano e lutas do cotidiano que a gente vem pautando. Eu acho que essa relação do Stonewall, ela traz para a gente uma questão muito importante, que é dessa organização coletiva, né? Da coletividade, assim, de como que sozinho a gente consegue fazer algumas coisas, mas dessa expressão grande da gente conseguir, agora tem sido difícil, né, também, de ocupação das ruas, mas de expressão de coletividades. A gente tem experiências, por exemplo, como o MST, que tem um setor LGBT, nós temos comunidades quilombolas também, que têm pensado como que é essa questão da expressão de identidade, de sexualidade dentro dos lugares quilombolas. Tem vários povos indígenas também que têm feito esse movimento, né, de auto-organização, de debate dentro da juventude indígena, é uma coisa muito forte também desses debates acontecerem. Eu acho que isso tudo traz uma potência de que sozinho a gente não faz muita coisa, né? Então, de uma importância de um movimento que seja coletivo, que ganhe força, que ganhe expressividade, porque só assim também a gente vai ter vitórias concretas. Eu trouxe esse exemplo, tanto do Holocausto na Alemanha, quanto dessa relação manicomial brasileira, para também tentar fazer uma relação com esse movimento, né, esse momento que a gente está agora, neofascista, que a política neofascista, o fascismo, né, a base dele é a morte, é o extermínio, é acabar com o outro. O que é o inimigo, a gente não dialoga com o inimigo na política do fascismo, né? A gente mata ele, a gente dá no campo de concentração, a gente acaba com a existência dele. Isso pode ser de várias formas, isso pode ser a morte concreta, isso pode ser criando um caos, né, um conflito, que nem agora esse novo pronunciamento do auxílio emergencial acabar lá em setembro, né? Ou ter uma diminuição dele, isso tudo traz uma calamidade na vida das pessoas, porque uma coisa é você ser LGBT desempregado agora, né, na época da pandemia, outra coisa é não, mas mesmo assim eu acho que existem relações, tanto dessa junção do que é o fator de luta coletivo, mas também pensar isso do que é a realidade do outro e da outra, para que a gente consiga também ganhar um corpo nessa luta, né, nessa luta que agora com certeza, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Zema, né, no caso de Minas Gerais, mas fora tantos outros políticos, e eu acho que nesse momento de pandemia fica ainda mais evidente o quão essa política é de morte e extermínio o tempo inteiro, né? Porque talvez se a gente tivesse um outro governo, o Brasil estaria passando por momentos e realidades, talvez, que fosse muito mais fácil de lidar com a pandemia do que do jeito que a gente está vendo agora, que é com insegurança muito grande, que né, o Brasil tem voltado para o mapa da fome, então, assim, muitas pessoas estão acordando sem saber se vão ter o alimento ou não, e a gente tem vários movimentos, várias relações de coletividade, né, e etc., que estão fazendo esse trabalho de juntar a cesta básica, de fazer refeições, etc., e levar para quem está passando por essas necessidades. E eu acho isso muito importante de ser colocado, porque essa política ela está dada, né? Eu acho que se antes alguém ainda estava com uma venda no rosto do que era essa política do governo Bolsonaro, o que isso trazia, né? Seja com as alianças, com Trump, etc. E quando a gente vai analisar como que esses países têm lidado com a pandemia, isso tem evidenciado ainda mais qual que é esse projeto político, né? Qual que é esse projeto de governo, que em nenhum momento ele foi, de fato, para beneficiar quem estava precisando, né? De fato, nunca foi para beneficiar quem, historicamente, tem reivindicado direitos que foram, na história do Brasil, foram negados, né? E eu acho que isso traz uma realidade muito grande. Quando a gente vai pensar no recorte de raça do Brasil, quando a gente vai pensar, de fato, quem são as pessoas que mais têm sido prejudicadas nesse período da pandemia, e como que o governo tem agido com essas pessoas, é um descaso, e disso não me importa que morram essas pessoas, né? Se tiver que morrer 60 mil, 100 mil, 200 mil, de acordo com o Bolsonaro, ele quer fazer o que a ditadura militar não fez, né? Então, eu acho que é uma relação, assim, isso escancara ainda mais a força, tanto da coletividade quanto da solidariedade, né? De se tornar solidário também à dor do outro, de se tornar solidário também pelo que o outro está passando, e se tornar solidário no momento que todo mundo precisa de solidariedade, né? E que talvez nesse momento, principalmente por ser um embate de uma crise econômica muito forte, é uma crise política, é uma crise econômica, mas num momento que é muito necessário, porque a pauta econômica ela é muito material para a nossa vida, né? Então, como que o governo tem pensado em como é a questão fisiológica de sobrevivência dessas pessoas? E eu acho que uma outra relação que a Júlia trouxe um pouco é desses movimentos que o Bolsonaro fez logo quando assumiu, que foi acabar com o Ministério da Cultura, e eu acho que isso traz muito para a comunidade LGBT, por ser uma relação, acho que não só, né, eu acho que traz, assim, por se reinventar um novo Brasil ali na década de 90, a transição dos anos 2000.
Quem assistia TV aberta no início dos anos 2000, se a gente for parar para analisar, a gente assistia muita coisa que muitos conteúdos, né, de séries, etc., que haviam vários personagens que eram protagonistas negros, assim, né, negros e negras. Avisões da Raven, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa, as Crianças, etc., que trouxe para a gente uma outra forma de se enxergar essas pessoas, né? E eu acho que essa relação da representatividade dentro da TV, principalmente da TV pública, mas não só da TV, do cinema, né, de várias outras linguagens também, seja da literatura, etc., do teatro, que trazem uma realidade de pessoas que a todo momento foram ditas como marginais da sociedade. Quando a gente tem o Ministério da Cultura forte, que coloca incentivo em editais, coloca incentivo em produções independentes, a gente tem cada vez mais que essas pessoas consigam ocupar com seus discursos, não com o discurso de outro, alguém tem que falar pelo outro, mas com seus próprios discursos, ocupar esses lugares que há tanto tempo foi só de quem tinha dinheiro. Né? A gente sabe que as produções audiovisuais são caríssimas, então só quem tem muito dinheiro consegue fazer, e que as leis de incentivo elas eram para suprir justamente essa necessidade que é de representação, que é de se ter esses discursos presentes em todos os lugares, que a gente pudesse ligar a TV, né, já que a TV é um dos meios de comunicação hoje que a maioria dos brasileiros tem na sua casa, que fosse possível ter esse acesso de um jeito mais fácil, e que quando o Ministério da Cultura, o Bolsonaro tira, né, e etc., esse governo tira da gente, ele tira também várias formas da gente conseguir se enxergar, né, e isso, talvez agora, a gente consiga ver o impacto, principalmente no setor de quem produz, né, nessa área da cultura também, que foi muito afetada agora durante a pandemia, que a maioria são trabalhadores informais, né? Talvez agora a gente esteja vendo para esse setor, para quem está sendo diretamente afetado. Mas daqui a um tempo, né, quanto mais esse governo continuar, a longo prazo, a gente vai ter assim, um retrocesso muito grande, inclusive na forma como as nossas crianças vão ser formadas de frente a essa TV, né? Se você não tem isso, é um processo educativo, a mídia é um processo educativo também, né, para o bem ou para o mal. Ela pode ser um processo de educar que as pessoas sejam racistas, que as pessoas sejam LGBTfóbicas, que as pessoas sejam machistas, etc. Ela pode reproduzir isso e ela está ensinando isso, mas ela também pode ensinar para que nós não sejamos, né? Então, eu acho que isso é uma relação muito forte, assim, que tirando isso da gente, tirando essas relações e principalmente financiando esses projetos que tenham esses discursos que tentem romper com o preconceito, né, que tentem romper com essas relações de poder, colocando ali minimamente uma relação histórica que tanto foi negada para diversas identidades, só essa relação mesmo da coletividade, da solidariedade agora vão se mostrar como um caminho, né, principalmente agora que essa parte institucional do Ministério foi deixada às mínguas. Então, as pessoas vão continuar produzindo, porque sempre produziu, com incentivo ou sem incentivo, isso vai continuar produzindo. Só que isso tem um impacto em quem produz, em a quantidade que se produz, né, vai cair muito, já tem caído muito, e eu acho que isso tudo é muito relevante para pensar, porque essas ferramentas também são ferramentas muito importantes para a gente acabar com o fascismo, né? É importante que a gente converse no boca a boca, né, amanhã também vai ter a greve dos entregadores, né, dos profissionais que trabalham por forma de aplicativo de entrega, isso é muito importante. Mas que também, se a gente tivesse acesso a outras mídias mais potentes, isso chegaria a muito mais gente, né? Eu acho que essa coisa do discurso, da voz que as pessoas têm, todo mundo tem voz o tempo inteiro, todo mundo está dizendo, tem gente que já está cansada de dizer, né? Mas tem a proporção que essas vozes, o alcance que essas vozes têm. Por mais que né, agora tenha esse conflito da Globo, do que está fazendo o discurso mais fora Bolsonaro também. Mas se, por exemplo, a galera, né, os organizadores da greve de aplicativo tivessem um tempo de fala na Rede Globo, isso ia ter assim, um alcance muito maior. E eu falo a Globo, poderia ser outra emissora, mas porque a Globo ocupa um lugar que é público, né? A nossa televisão, a TV brasileira, é pública, e existem empresas de cunho público e privado que ocupam esse espaço, mas ela é pública, então podia ser até uma outra emissora que fosse forte, né? Eu cito a Rede Globo por ser uma das emissoras que tem mais audiência dentro do Brasil. Massa. Muito obrigado, então, Jéssica. Infelizmente, né, os meninos tiveram, a Júlia e o João tiveram que sair, mas acho que foi ótimo o debate, deu para a gente contribuir bastante.
E eu acho que temos que fazer mais, é isso que a Júlia provocou também, né? Eu acho que nós não temos que fazer só nessa data, nesse mês, debate sobre questão LGBT, assim, já que a gente vive num sistema, né, que é patriarcal, racista, capitalista, e com todas essas opressões são muito interligadas, temos que também trazer pessoas LGBTs falando sobre outros temas, além de falar da sua sexualidade, né, trazer pessoas LGBTs falando sobre economia, sobre estética, sobre outras coisas que não necessariamente sobre por que é marginal, né? Então, eu queria agradecer aí, eu acho que foi muito bom, assim, se você quiser falar alguma coisa para finalizar, lembrando para todo mundo que as lives a gente está salvando tanto no YouTube quanto no Facebook, então quem quiser acessar depois fica disponível nessas duas redes, segue a gente, a página também temos no Instagram, só que no Instagram não tem como a gente colocar a live inteira assim, só as que a gente reproduz lá, que a gente está deixando no IGTV. Mas fica aí, se quiser dar um tchauzinho aí, uns agradecimentos também. Só falar uma coisa, que a Júlia citou a Soraya Menezes, é isso, gente, conheçam Soraya Menezes, ela que articulou a construção da primeira parada na época gay, né, de Belo Horizonte, ela era da Associação Lésbica de Minas Gerais, ela está viva ainda, militando, super, maravilhosa, importante todo mundo conhecer ela também. Sim. Eu acho que assim, essa discussão dava pano para manga também, né? Se fosse assim, colocar por microtemas, dava para fazer várias sessões, assim, né? Sim, sim. Gigantesco. E eu gostaria de agradecer, né? Acho que é importante também essa coisa que a Júlia falou antes do autocuidado, essa relação do afeto também, né? Da gente pensar como que é essa relação da saúde mental, principalmente para quem está assistindo a live e faz parte desse grupo LGBT, mas, né? Como que são essas relações, como que está dentro de casa, de tentar ter esse apoio dos amigos também, de conversar, de manter esses contatos mais presentes, de tentar se preservar mais, né? Muitas pessoas, às vezes, estão trancadas com pessoas que não gostam de conviver ou que não têm uma outra opção, e eu acho que isso é muito importante também, né? Procurar apoio. Já existem várias centrais também, né? De atendimento, caso as pessoas estejam passando por alguma relação de violência doméstica ou de agressão, né? Tanto por ser mulher ou por ser LGBT, eu acho que também é muito importante fazer a divulgação que esses canais existem, né? Existem várias páginas também, se alguém quiser me procura depois, o meu Instagram é @marroquej, que eu posso passar direitinho, a gente pode conversar sobre isso, que eu acho que é muito importante também essa relação do cuidado da gente se preservar nesse período de pandemia. É isso, obrigado então todo mundo, a presença. É isso de novo, segue a gente, compartilha a live para todo mundo assistir. Muito obrigado. Aí vamos vencer, passar amanhã para a próxima etapa de Jumanji, né? A 7ª fase de Jumanji, mas começar com essa greve aí dos entregadores de aplicativo, que eu acho que é uma vitória mesmo. Então é isso. Beijinho para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada.